Vamos abrir então, irmãos, em Gálatas. Eita, já são 8h10, passou rápido. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Vamos ler do 14 ao 21. Lembram de Paulo se referindo a Pedro, né? Se tornar irresistível. Ele, na sua covardia, parou de comer com os crentes gentios, e aí Pedro foi repreendido por Paulo, e aqui, né, ele fala sobre isso, né? Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei para viver para Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Muito bem. Irmãos, uma pergunta aqui interessante, né? Que os comentaristas também fazem. Até onde vai a censura de Paulo a Pedro? A censura está só no verso 14, ou vai até o verso 16, ou vai até o verso 18, ou vai até o verso 21? Essa é uma questão que os comentaristas debatem. Mas aqui uma coisa que precisa ficar claro para nós é que essa chamada de atenção, essa reprimenda que Pedro recebeu de Paulo, né, ela vai muito além do que está escrito aqui. Né? O que está escrito aqui é um resumo daquilo que realmente aconteceu. Paulo não vai dizer tudo que falou a Pedro aqui, ele fez só um resumo. Né? Mas ele usa esse resumo, o apóstolo Paulo, como uma introdução à mensagem do capítulo 3. E reparem que esse tema ele tem um aspecto negativo e tem um aspecto positivo. Por um lado, aqui o apóstolo Paulo, nessa reprimenda, ele está mostrando no aspecto negativo, entre aspas, a ineficácia da lei. Na realidade, a ineficácia da lei para salvar. Né? E, por outro lado, ele está falando da eficácia ou do poder do Senhor Jesus para fazer isso que a lei não pode fazer. Né? Então, repare aqui que no verso 15, o apóstolo Paulo deixa de meramente descrever o incidente que ele teve com Pedro, e ele passa a expor as implicações teológicas do comportamento de Pedro, de Barnabé e dos judeus cristãos de Antioquia em relação aos judeus gentios, aos cristãos gentios. E Paulo usa uma expressão aqui no verso 15, que é uma expressão irônica. Reparem que está até entre parênteses na nossa versão. É uma ironia aqui. Reparem, nós somos judeus por natureza. Todo judeu tinha muito orgulho de ser judeu. Hoje em dia tem que ser corajoso para ser judeu, tendo em vista essa onda, né, mundial de antissemitismo
Então, é preciso ter coragem. Eles eram corajosos e eles eram orgulhosos das tradições judaicas, da riqueza do Antigo Testamento, das leis, né? Eles tinham esse orgulho. E reparem que Paulo continua: nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Essa frase aqui expõe uma atitude que era muito particular dos judeus daquela época. Eles olhavam com muito desprezo para os gentios. Eles eram considerados, os gentios, como impuros, como pecadores. Principalmente com relação a essa questão da lei cerimonial, tocar em mortos, né? Da comida kosher. Então, por eles fazerem tudo aquilo, desrespeitarem todas essas regras, eles eram considerados impuros. E Pedro havia manifestado por pura covardia, né, esse mesmo desprezo que aqueles judaizantes que estavam ali infestando as igrejas, a igreja, né, as igrejas da Galácia, de Antioquia, né, esses judaizantes também tinham esse desprezo quando eles se recusavam a comer, né, com os gentios convertidos. Então aqui existe uma lição muito importante. Mais uma vez, né? Precisamos olhar para cá e aprender. Nós podemos nos orgulhar da nossa fé? Nós podemos nos orgulhar do nosso conhecimento, do nosso, digamos, patrimônio cultural, da nossa nacionalidade? E a resposta é que, com relação a esses aspectos sociais e nacionais nos quais nós estamos inseridos, como nós nascemos aqui, nós podemos sim ter orgulho, né? Nós podemos afirmar o nosso apreço pelas boas coisas que nós temos, a nossa língua, as belezas, as nuances, as diferenças de sotaques, né? É interessante que uma russa, não sei se vocês acompanham esses canais, né? Tem uma russa bem culta, que ela fala que a Rússia, apesar de ser imensa, ela não tem diferenças de sotaque. Ninguém sabe, por exemplo, de onde um russo é pelo jeito dele falar. Aqui a gente tem essa diferença, né? Esse eu costumo dizer, é o sal da língua. Eu acho muito bonito, eu gosto muito de ver isso, né? Hoje fui numa sorveteria, estava com a Carol e a menina falando, eu falei, de onde você é? A gente já sabia que ela era nordestina, pelo jeito de falar. Ela já estava aqui há mais de 20 anos, mas tinha aquele jeitinho ainda, né? Então, é bonito, eu gosto. Então, a gente pode se alegrar, ter esse apreço por essas coisas, né? A nossa, digamos assim, mistura de raças. O fato de nós não termos no nosso chamado multiculturalismo, né? Cada um no seu quadrado e às vezes olhando com desconfiança para os outros, né? Isso é bom, né? Mas quando essa apreciação da nossa cultura nos leva a depreciar, né, a cultura de outros povos, isso se torna algo pecaminoso, né? Às vezes nós brincamos com os nossos hermanos argentinos, né? Mas se essa brincadeira começa a ficar uma brincadeira grosseira, né? Quando ela começa a descambrar para grosseria e até para hostilidade, ela se torna pecaminosa, né? Então, às vezes a gente vê né, uma pessoa se alegrando com o fracasso, vamos dizer assim, da Argentina, mais do que com as nossas realizações. Isso é um pecado, não é? É pecado. Então, era verdade que os judeus, que era uma nação santa, né? Que eles eram herdeiros das alianças, das promessas de Deus. Paulo diz isso, né? É verdade que Deus os havia escolhido dentre todos os povos. Então, Paulo parte de todos esses fatos, né, que eram conhecidos por Pedro e também eram conhecidos pelos judaizantes, e diz a Pedro alguma coisa que ele sabia muito bem, né, muito bem, que diante digamos assim, dessas arrogantes pretensões de justiça mediante a guarda da lei dos falsos mestres, mesmo homens de elevado padrão moral como Paulo e como Pedro, eles já haviam compreendido que eles não poderiam
ser salvos por meio das obras da lei. Pedro já havia compreendido isso, né? Repare aí, mais uma vez, o verso 16. Paulo, aqui no verso 16, ele diz 2 vezes que o homem não é justificado pelas obras da lei. Reparem, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras da lei. Repararam? 2 vezes ele está dizendo a mesma coisa, né? Aqui é uma diferença sutil no grego. Na primeira vez, ele usa uma preposição ek, que é pelas, traduzido pelas obras da lei. Na segunda vez, ele usa uma preposição dia, que é também traduzido aqui na nossa versão por pelas obras da lei, né? Mas a primeira vez, ela pode ser entendida como a partir das obras da lei, a partir das. E na segunda vez, por meio das, ou mediante as, ou através das. Entenderam aqui? Então, reparem, a justificação não procede das obras, diz o apóstolo Paulo na primeira vez. A origem da justificação não são as obras. E na segunda vez ele diz assim, ela não pode ser obtida, a justificação, mediante as obras, ou através das obras. É o processo, né? Ele fala da origem da justificação e do processo da justificação. Ela não se origina das obras e não é processada pela guarda da lei, pelas obras. Então, se judeus como Paulo e como Pedro chegaram a essa compreensão, né, de que eles não poderiam ser justificados de forma nenhuma pelas obras da lei, mas somente por Jesus Cristo, se eles sabiam que até mesmo os judeus, diante do objetivo da ordenança da lei, daquilo que a lei propunha, né, eles eram tão pecadores quanto os gentios, eles estavam debaixo da mesma condenação, porque eles não podiam atingir o padrão que a lei exigia, né? Diante das exigências da lei, eles estavam debaixo da mesma condenação que os gentios. Pedro sabia disso. Se Pedro, né, por causa dessa convicção, foi essa convicção que levou Pedro ao Senhor Jesus, se até mesmo a gente, olhando o Antigo Testamento, reconhecia isso, e Paulo aqui, né, ele, no verso 16, ele cita o Salmo 143, verso 2, nessa parte final do verso 16. Né? Então, ele cita o Antigo Testamento para basear o seu argumento teológico. Então, se mesmo nos tempos do Antigo Testamento a salvação era pela graça mediante a fé no Messias, Jesus, né? Se todos aqueles que se encontram em Cristo, se submeteram ao Senhor Jesus, né, que confiam em Jesus, são justificados e aceitos por Deus o Pai, então, verso 17, se nós que cremos em tudo isso, se nós que temos vivido dessa forma até agora, por que nós vamos recorrer aos métodos antigos, legalistas, cerimoniais, dos ritos judaicos para sermos justificados? Por que então que nós vamos pensar que nós precisamos de alguma coisa além de Jesus Cristo para ser salvos? E se você pensa assim, reparem, Jesus é o responsável pelo nosso presente comportamento insuficiente perante o Pai. Ou seja, Jesus é responsável pelo nosso presente comportamento pecaminoso. É isso que Paulo está dizendo no verso 17. Reparem aqui a última expressão do verso 17. De maneira nenhuma. No grego, ela é uma expressão bem mais forte aqui. Era uma expressão comum no grego, né, para significar um repúdio escandalizado. Você fica escandalizado pelo simples fato de cogitar essa coisa. Entenderam aqui? Então, Paulo como se fosse um horror isso que Paulo está dizendo. Será que, então, Jesus é ministro do pecado? Se você ainda não está
numa posição correta, adequada diante de Deus, e você precisa de alguma coisa que complemente a obra de Cristo, então você ainda é um pecador perdido, então Jesus é ministro do pecado. De maneira nenhuma. Que horror! E Paulo continua aqui dizendo, no verso 18, né, que o verdadeiro pecador é aquele que dá um passo em falso, né, se afastando de Jesus e caminhando em direção à lei. É isso que ele está falando aqui. O verdadeiro pecador, na realidade, não são aqueles que confiam somente em Cristo, mas são aqueles que querem somar alguma coisa a Cristo, fazer uma adição a Cristo. Justificação pela fé, mais justificação pelas obras. Então, mais uma vez, repare aqui a palavra transgressor no verso 18. Ela está aqui em oposição à palavra pecadores no verso 17. O pecador, né? No verso 17, a condição é passiva. No verso 18, a condição é ativa. Reparem, eu já havia destruído alguma coisa. É o que Paulo está dizendo. Eu já havia destruído alguma coisa. O que eu já havia destruído? Eu já havia destruído uma pretensão de que a lei poderia ser um meio, um veículo pelo qual eu poderia ser salvo. Eu abandonei essa pretensão, né? E agora eu estou querendo construir novamente aquilo que eu havia destruído. Isso é transgressão. Eu renunciei à lei, mas agora eu estou renunciando à renúncia. E Paulo diz assim, mas se você realmente renunciou, verso 19, você morreu para ela. E Paulo está dizendo isso, eu renunciei à lei para viver para Deus. Eu estou morto para ela. E reparem, uma coisa muito importante aqui, Paulo está dizendo, eu estou morto para a lei, não para viver de modo contrário à lei, não para transgredir a lei, mas sim porque eu não vou mais procurar ser salvo por meio da obediência a ela. A gente sabe disso, né? Então, só assim eu vou poder, diz Paulo, viver verdadeiramente a vida de Deus em mim. Só assim, só dessa forma, eu posso alcançar a verdadeira santidade. A santidade que eu havia buscado em vão, sob o jugo da lei. E no verso 20, o apóstolo Paulo, ele descreve a experiência de qualquer pessoa, né, que, ao perceber a abrangência infinita da exigência da lei de Deus, ele se convence de que nunca vai conseguir cumprir a lei. Ele já não vai confiar mais nos seus próprios esforços. Ele passa a se identificar com Jesus, e ao se identificar com Jesus, ele passa a viver a verdadeira vida que Deus quer que nós vivamos. Eu estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, todo crente verdadeiro, ele vai entender essas palavras, ele vai se alegrar com elas. E Paulo aqui, irmãos, é interessante o grego, né? Ele usa um tempo verbal, nesse estou crucificado com Cristo, que o tempo verbal quer dizer assim, eu estou crucificado com Cristo. Ontem, eu estava crucificado com Cristo. Hoje eu estou, e amanhã eu estarei também. Então ele está auristo. Por exemplo, quando Jesus, é muito interessante isso, né? Não sei se vocês já estudaram isso. Por exemplo, este é o meu sangue derramado em favor de muitos. Derramado. Mas esse derramado, foi derramado naquela época, mas ele tem os efeitos dele a cada dia sendo renovados. O favor, esse favor, é renovado a cada dia. Entendem isso? Então eu morri, mas eu continuo nesses efeitos morrendo a cada dia. Então ele está se referindo a um momento específico em que
O Senhor Jesus entrou na vida dele, né? E ele, ao mesmo tempo que ele diz que no momento que Jesus entrou, ele continua a cada dia. Os efeitos são permanentes, são duradouros. É igual ao batismo. Você foi batizado, mas os efeitos do batismo se renovam a cada dia. É permanente. Então, Paulo era o Saulo, o perseguidor. E ele se transforma em Paulo, o apóstolo. Mas ele não faz isso, a gente sabe, por seus próprios esforços. Né? Porque o Saulo tinha que morrer em Cristo e com Cristo para que o apóstolo pudesse surgir. E a partir daquele momento em que ele tem esse encontro, ele vivia, como ele diz, pela fé. Talvez a gente possa dizer, eu vivo na esfera da fé que é centralizada em Cristo, que me amou e se entregou por mim. É isso que ele está dizendo. Então, ele está se referindo aqui à única forma, amor e sacrifício. Aquele ato que Jesus realizou na cruz, o apóstolo Paulo está dizendo, foi em meu favor. E o que motivou o sacrifício do Senhor Jesus foi o amor. É isso. Ponto. Então, irmãos, pararam aqui para entender as implicações teológicas gravíssimas que Pedro, com o comportamento dele, sem dizer palavra alguma, só com a dissimulação, estava acarretando o prejuízo tremendo que o apóstolo Pedro, o estrago tremendo que o apóstolo Pedro estava causando à igreja de Antioquia com seu comportamento irresponsável, covarde, criminoso, digamos assim. Então, desmerecer a obra do Senhor Jesus. Talvez a gente pudesse dizer assim, talvez Jesus tivesse que aparecer mais uma vez a Pedro e dizer, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos. Tu me amas? Se você realmente me ama, você jamais poderia deixar de comer com gentios. Se realmente você me ama, você não vai dissimular como você está dissimulando. Porque ao fazer isso, você está desmerecendo tudo aquilo que eu fiz por você e por eles. Que Deus nos abençoe. Amém. Pedi ao Natan para terminar com oração.